Fala pessoal, bem-vindos ao Legal Tech Chat mais uma vez. Hugo Azevedo, da Data Lawyer, estou aqui com a Ana, que vai se apresentar daqui a pouquinho, também com o Adriano, uma visita especial aqui, para falar um pouquinho sobre tecnologia, falar sobre inovação na área jurídica. Então, bem-vindos mais uma vez. E aí vou passar para a Ana também se apresentar. Tudo bem, Ana? Oi, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês. Estou aqui com o Adriano, meu companheiro de longa data. Eu sou a Ana Tejeda, da Ativa, e vou passar aqui a bola para o Adriano se apresentar. Ana, prazer, Hugo. Sou Adriano Peixoto, sou advogado, né? Já passei por algumas empresas e estou aqui também para contribuir e ajudar aqui no processo. E Adriano, deixa eu te perguntar, né? A gente tem visto aí hoje, se fala muito sobre inteligência artificial, a gente sabe que tem diversos modelos de inteligência artificial, mas a gente vê que se fala muito sobre IA generativa, né? Eu imagino que a Ana também, você também, deve estar sendo bombardeado aí nas suas redes sociais sobre soluções de inteligência artificial focadas aí em departamentos jurídicos, em advogados. Como é que você tem visto isso, né? Essa evolução da inteligência artificial? Hoje você já está usando inteligência artificial no seu dia a dia? Sim, eu sou um entusiasta, né, assim, da inteligência artificial. Desde quando eu comecei a fazer alguns estudos, né, analisando o que se está se produzindo em relação a isso no meio jurídico e fora do meio jurídico, porque vem anterior ao meio jurídico, né? Então, assim, vi muitas matérias sobre vieses inconscientes que as IAs estão carregando, né, dentro desse processo, quanto importante, principalmente para mim na área de compliance, né, que eu estou agora muito focado nisso, o quanto é importante você calibrar as IAs em relação a isso. Então, eu comecei a estudar muito esse outro lado, não só a parte tecnológica, porque não afeta a mim, então é distante, né, da minha formação e tudo. Então, a minha intenção foi muito mais entender o conceito e o futuro, né, disso. Então, o quanto é importante para otimizar processos digamos, procedimentos que hoje são muito mais operacionais e que no futuro não, já hoje, você antecipa digamos, finaliza mais rápido, né, atividades que são meramente operacionais, como conferência de um contrato de 100 páginas que você consegue fazer em 5, 10 minutos através da utilização disso. Então, assim, eu comecei a usar muito antes, mesmo até dessa febre hoje que está hoje, assim, já faz uns 2, 3 anos que eu já comecei inclusive, seguindo os sites e empresas e blogs, né, também, né? Sim. Fora do Brasil, justamente porque tem algumas coisas que são muito mais inovadoras fora. Então, assim, acredito que é muito importante e, ao contrário do que muitos falam, né, assim, eu não acho que isso fecha portas, eu acho que isso abre portas. E eu acho que você só precisa se preparar para esse novo universo, né, que vai surgir. A gente participou agora, né, da FenaLaw, e a FenaLaw estava infestada, eu posso falar isso, né? Infestada de inteligência artificial. Então, todo mundo tinha alguma coisa para falar e para trazer de inteligência artificial. Quem né? foi na FenaLaw vai vai lembrar e vai dizer, nossa, é verdade. E assim, não foi uma surpresa, porque o mercado, de fato, ele está carregado mesmo, todo mundo falando a esse respeito, né? E eu achei super importante a sua palavra, tipo assim, que não vai fechar portas, vai abrir portas e vai trazer, de fato, celeridade a determinadas tarefas que antes a gente levava muito tempo para ser feito, né? Isso, quando você olha com bons olhos, como a gente percebeu aqui que você tem feito, de ter estudado, de ter se debruçado, né, para poder entender e seguir com o projeto, né, de tipo desenvolver dentro do seu mundo, né, o uso da inteligência artificial, né? O mundo jurídico, ele é super restrito, né? Tá se abrindo agora. Eu brinco, você falou, eu estudava até sites estrangeiros, né, de fora do Brasil, porque, de fato, é um assunto que já vem se tratando fora do país há muito tempo, veio para o Brasil já tem um tempinho, mas, assim, eu acho que esse ano, né, que o tempo tá me tumultuando aí, mas eu acho que do final do ano passado para cá foi uma coisa assim que explodiu total. Foi um movimento, né? Não foi? O movimento da inteligência artificial generativa, que é o mais tangível para todo mundo, explodiu. Sim. Explodiu. E aí veio a FenaLaw muito forte, toda empresa que estava lá, que estava trazendo alguma coisa com inteligência artificial. E, de fato, eu acho que essa visão, aí eu queria que você falasse mais sobre isso, da questão de não fechar portas, de abrir portas. Porque no começo era assim, todo mundo vai perder o emprego.
né? E aí isso gerou muita insegurança em todo o mercado, inclusive no jurídico. E hoje o jurídico, de fato, se abriu para isso, né? Sim. Então, assim, se você puder explorar esse ponto, assim, da abertura de portas, onde você entende que abre portas, eu acho que seria legal para o pessoal. Perfeito. Bom, eu vou, como aqui atinge vários públicos, né? Eu acho que tem desde o especialista, né, a quem não está iniciando, né, o processo de conhecimento. Eu acho que uma das grandes coisas que pelo menos as IAs me trouxeram, né, porque são várias, né, hoje aí disponíveis, né? E não só ligado ao mundo jurídico, né? Não, Porque, assim, de forma a gente falou aqui, eu perguntei com relação ao mundo jurídico, desculpa, mas, assim, a gente pode usar para qualquer coisa e em qualquer área da nossa vida ela vai ajudar de alguma forma. Sim. Né? Deixa eu compartilhar uma coisa pessoal, né? Às vezes eu tô aqui parado, eu vou lá e tô de dieta, né? Como eu comentei com vocês ali no comecinho. Aí, às vezes, eu como uma coisinha a mais, eu vou lá pro ChatGPT e pergunto, comi alguma coisa assim, o que eu posso fazer para perder essas calorias? Ele me dá um treino, ele me dá ali uma dieta que eu tenho que fazer depois do dia. Então, eu uso muito no meu dia, tanto do meu profissional, obviamente, porque, cara, é um assistente que a gente tem ali de velocidade de informação, mas também na vida pessoal e tem otimizado muito. Então, a gente vê que realmente tá acontecendo. Bom, citando um exemplo, né, prático também, no mundo jurídico, por exemplo, estou pensando em montar uma instituição, uma fundação. As pessoas consultam muitas como montar uma hamburgueria, né, que eu vi que está muito em voga. Se você, como operador do direito, como estudante de direito, ou como advogado, eu não sei montar uma fundação. Isso ele te informa quais são os cuidados que você tem que ter, qual segurança jurídica que você tem que garantir, qual o segmento que você quer atingir, que tipo de fundação ou instituição você quer ter em relação a investimento com educação, investimento com programas sociais, ou ressocialização. Então, tudo isso são coisas que ela te fornece com a legislação brasileira já aplicada. E que isso seriam dias de estudo, né? Consulta. Dias e dias de pesquisa e tudo, e ela faz isso em, no máximo, 15 minutos. Ela te dá uma base inteira do que você tem que fazer, inclusive se você pedir um estatuto formatado, pré-formatado, para você dar uma analisada, claro, você não pode utilizar aquilo como um padrão, que você particulariza o que você está fazendo, mas aquilo já te referencia de uma forma que você antecipa aí 5, 10 dias, às vezes, de trabalhos que você precisa fazer para montar uma base disso. Então, por exemplo, eu tiro isso porque em alguns momentos eu faço muito esse tipo de pesquisa, atuando numa holding, atuando num segmento mais específico de varejo alimentar atualmente, mas já atuei em outros, né? Então, assim, muitas vezes, para atender a empresa, ou uma pesquisa rápida, ou para um suporte a um conselho, que às vezes você tem que responder de forma muito mais célere e uma consulta muito específica e precisa e mais rápida, ele te ajuda enormemente. E assim, você pode fazer 3 pesquisas em 3 formatos, em 3 IAs diferentes, e você pode ter a melhor de 3. Então, você tem 3 fontes completamente, às vezes, diferentes, e que tem, digamos assim, premissas internas diferentes que te fornecem dados complementares que te antecipam aí semanas até de pesquisa. Essa é a minha pergunta, né? Essa é a minha segunda pergunta que eu tenho para te fazer. Como é que você vê realmente a eficiência, né? O quanto você demoraria para fazer, de repente, uma entrega desse nível, que vou fazer realmente só você ou com alguns assistentes, e quanto você demora agora para fazer com o IA, por exemplo? Você consegue tangibilizar um pouco dessa eficiência em porcentagem, só para a gente ter um chutômetro? Bom, analisando assim, já que nós, né, fazemos contratações de consultoria, às vezes específicas, né? E essas consultorias fazem medição em horas, né? Você pode, inclusive, otimizar o seu custo jurídico quando você já entrega para essa consultoria. Não vou dizer que a gente vai desprezar os escritórios ou essa consultoria, mas quando você já entrega algo pré-pronto ou pré-idealizado, você economiza aí horas de uma contratação de consultoria que vale muito a pena em relação a essa redução de custo para um jurídico ou não oneração, né, dentro de uma diretoria jurídica, né, de um jurídico de empresa. Acho que é muito importante assim, esse aspecto. Você estava falando, eu estava pensando exatamente nisso, né? Bom, hoje eu estou na ativa, mas eu já fui gestora jurídica, né, de contencioso e tudo mais. E eu respondia por consultivo. Então, eu tinha uma equipe que respondia o consultivo. Então, a empresa inteira fazia consultas para a minha área. Algumas eu internalizava, outras eu passava para o escritório, né?
E facilita demais. Hoje, pensando, não é mais minha Sim. área, mas assim, facilita bastante, né? Muito, Bastante. muito. Nas discussões, enfim, até mesmo aquilo que é fora, por exemplo, a minha irmã também é advogada e ela, durante algum tempo, atuou com o mercado internacional de venda de aço e de minério e tudo. Então, assim, é um mercado muito específico, como o de petróleo. Então, se você olha o que está sendo feito em matéria de contratos na Arábia, sabe, em mercados, assim, digamos assim, diferentes do Brasil, mas que seguem, digamos assim, uma norma internacional, você consegue rapidamente particularizar para uma situação específica no Brasil. A E lei você vai marítima no inovando, né? Brasil, exatamente, aquele contrato em relação à lei marítima brasileira, sei lá, alguma coisa nesse aspecto, você vê que você antecipa muito às vezes, hoje em dia a gente tem que fazer múltiplas funções, então às vezes você demora horas enquanto você poderia estar demorando dias. Eu acho que esse é o paradigma maior Isso hoje é em dia. importante mesmo, porque a gente fica sempre preso, né, aos nossos contratos, aos nossos termos, mas assim, com isso facilitou, de fato, você ter acesso a contratos externos, né? E você ter cláusulas específicas que não estão sendo usadas ainda no Brasil, mas que a gente pode antecipar aqui, né? Eu acho que isso é bem legal, um ganho bem consubstancial, assim, para o jurídico, Sim. né? Você trouxe um ponto que eu fui num evento em Dublin agora, chamado SaaStock, e aí se falava muito sobre agentes de IA para atender o público, né? Para atender os stakeholders, sejam os Sim, o stakeholders público interno. externos Ah, tá. ou o stakeholder interno. Como é que vocês veem, assim, realmente um agente de inteligência artificial sendo utilizado dentro dessa questão mais consultiva para atender as áreas externas? Ou você acha que não, que realmente tem que ter uma IA muito mais ali de back para ajudar com que os agentes humanos atendam as áreas, ou você acha que não é possível sim criar um agente que vai atender diretamente essas áreas externas? Olha, eu acho que pode ser até criado um agente para atender, mas eu acho que demanda aí um ensinamento da IA, entende? Sim. Então, assim, a gente sabe, é muito legal, mas a gente sabe que você tem que saber fazer a pergunta, você tem que saber se colocar, você tem que entender o que você está perguntando, porque senão vai vir aquela salada de fruta lá que você não vai aproveitar. Imagina saindo uma salada de fruta, né? Sim. Para um decisor e uma decisão sai de forma equivocada por causa de uma salada de fruta ali da IA. Tem um termo que eu gosto muito que é alucinação. Exato, exatamente. Então, eu acho que pode sim, desde que exista um período de treinamento da IA para aquela instituição específica, para aquela companhia. Então, como que eu faria, né? Se fosse o caso, eu deixaria como um assistente mesmo das pessoas que estão ali responsáveis por aquilo, para analisar o que vem com criticidade e dar o retorno, né? E aí, com isso, já é um treinamento da IA, concorda? Sim, e aí vai treinando e quando tivesse ok, tudo bem, entende? Porque aí ia treinar tanto quem está solicitando como quem está entregando. E a própria IA para dar as respostas devidas, sabe? Eu tenho muito medo, assim, porque é muito bom usar IA, mas você tem que saber perguntar. Sim. Então, assim, se você não consegue fazer a pergunta adequada, você não vai ter a resposta adequada. E aí, com a resposta inadequada, você pode tomar decisões que não são pertinentes naquele momento. E aí eu fico preocupada, né? Então, assim, eu acho que tá muito difundido, é muito legal, deve ser usada mesmo, até por brincadeira, né? Eu tenho uma filha, então eu brinco com a minha filha, né? Eu tenho vários amigos que fazem isso. Já está inserido, as né, escolas no jovem, né? já estão, as escolas já estão trabalhando, né? Sim. Muitas delas, né? Já estão trabalhando, inclusive as crianças têm muito mais facilidade do que a gente. Inclusive para fazer pergunta, para saber a pergunta, saber o que quer e o que vai ser respondido. Mas, assim, eu acho que ainda com cautela e critério, entende? Então, eu não liberaria, assim... A Deus dará, né? Não sei. Posso estar sendo bem, bem conservadora aqui, mas do meu lado, eu acho que eu não liberaria. Boa. Você trouxe um ponto bem importante que é sobre alucinação, né? Eu vou puxar a sardinha para a nossa solução. A Datalore, a gente também tem uma solução de inteligência artificial, e é o que a gente vem de inteligência artificial generativa, chamada ChatDL. O que a gente tem percebido dos clientes, né, que estão chegando e estão adquirindo a nossa solução é realmente a questão da alucinação.
E aí vem a grande vantagem, né? A importância de você ter dados estruturados. Hoje a gente tem mais de 50 milhões de dados estruturados com diversos modelos de inteligência artificial, não só generativa, só que a gente consegue trazer uma taxa, né, tanto de eficiência ali para o advogado no dia a dia, mas a gente consegue ter uma taxa de alucinação muito menor do que outras soluções. E aí, essa é a outra pergunta para você, Adriano. Como é que você vê realmente essa questão dos dados, a importância dos dados para realmente a inteligência artificial conseguir ter uma taxa menor de alucinação e ser mais efetiva, que é uma das preocupações que a Ana trouxe aí, que deve estar tangível em outras pessoas que estão assistindo também. Sim. Complementando um pouco o que a Ana falou e você também, eu concordo, viu, Ana? Assim, acho que é extremamente importante você setar, né, assim, e equalizar as IAs, né, assim. Acredito que elas são facilmente utilizadas, por exemplo, numa RJ, onde você tem que fazer interface com milhões, às vezes, de credores, então isso otimiza muito, mas para situações muito específicas, você ainda tem que acompanhar muito de perto, por conta do que ela pode produzir, e pode produzir um erro, e aquilo ser trazido e aplicado como uma verdade e prejudicar a empresa ou quem quer que seja naquela observação por uma ineficiência, não da ferramenta, mas sim daquilo que é perguntado, daquilo que é alimentado. Da forma como foi Isso. perguntado. Você pode fazer, e aí eu acho que uma boa ideia, né, a da Ana, justamente, faz várias perguntas, complementa as perguntas, você vai ver que o que vem de resposta e de complemento em relação às respostas da inicial é muito diferente se você compara a primeira que você fez, porque justamente ela tá sendo mais específica e mais objetiva em relação ao que realmente você quer, né, que eu acho que isso é muito importante, né, desculpa, você pode... Sobre os dados. Os dados, e eu acho, assim, crucial, e assim, eu acho que dado hoje em dia é extremamente valioso, né? Não é à toa que a Amazon vai atrás disso, né? E Google e todas as outras vão atrás de dados, e elas se alimentam disso. Eu acho que tem trabalhos muito, muito significativos hoje na nossa área em jurimetria, né? Estudo de tendências de jurisprudências, e que podem nortear decisões, por exemplo, em ações coletivas de massa, sobre o direcionamento de êxito ou não êxito, mensuração de valores. Eu acho que isso é muito interessante, embora aí venha um elemento humano, se você está por exemplo, um estudo de caso especificamente no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, tem uma produção X diária de sentenças, perfeito. Mas aquela sentença, quando ela é balizada, ela é chaveada, por exemplo, pela juíza Ana. Se a juíza Ana sai daquele juizado e vai para outro, não é a mesma tendência. Só que quanto tempo a IA vai demorar para saber quem é esse novo juiz e se ele tem a mesma tendência e se ele tem mesmo entendimento. Então, essas situações é que eu acho que precisam ser vistas, né, na hora que você utiliza. Aí vem um elemento humano ainda para isso, porque como você sabe que é o mesmo juiz? Você não sabe. Como mudou? Você tem que ir atrás dessa informação. E se você puxa e capta somente a decisão via Tribunal de Justiça, você não sabe, não tem essa informação. E será que a tendência vai se manter ou não? Né, do estudo? Que é a análise crítica do que você está recebendo, né? Eu acho assim que é importante, hoje é praticamente necessária, né? Vamos dizer assim, mas tem que ser analisado com criticidade, né? Com o olhar crítico, né? Você olhar e entender e saber se aquilo ali é o melhor momento para ser utilizado. Sim. Sai bastante ali de um cálculo matemático, de uma tendência para realmente uma análise crítica, realmente, porque o direito exige isso, né? Sim. O direito exige essa análise um pouco mais profunda ali do caso. Nós temos um modelo de algoritmo também, que a gente consegue ali extrair o risco processual. Só que a gente se baseia ali realmente em estatísticas e análise de similaridade, né? Então eu vou pegar um grupo de processos ali, vou entender as principais características e vou compartilhar, de repente, um determinado grupo de processo, um determinado processo, para entender qual que é o risco daquele processo. Quanto que aquele processo vai me custar, mas é realmente baseado em estatística, né? A gente sabe que o direito precisa entrar um pouco mais profundo ali numa análise. Precisa de um deep dive muito grande, porque, por exemplo, eu posso ter uma informação de que aquele processo eu posso fazer um acordo, e um acordo até X. Perfeito.
Mas se você analisa quem é o advogado ex-adverso, é um advogado quanto mais, então para mim não é estratégico eu fazer acordo, porque eu vou talvez trazer mais, digamos, condenações ou insuflar aquela situação para a empresa. Então, assim, nesse ponto, então eu vou decidir não fazer. E se você deixa isso automatizado, você perde esse feeling, né, digamos assim, da consultoria artesanal. Por isso que eu acho que o dado é extremamente importante, mas assim, não deixar o dado trabalhar por si só, né? Ele precisa de uma análise inteligente e estratégica todo o tempo sendo feita em cima desse dado. Ele precisa ter uma análise, um crivo ali, né? Que é o que vai levantar uma bandeira para aí o profissional conseguir trazer uma análise um pouco mais profunda, né? Sim. Ele ajuda ali na otimização. Isso. Legal. Ô, Adriano, e aproveitando, o Adriano hoje está numa holding, né? Do ramo alimentício, mas ele já passou por diversas empresas e de diversos segmentos. E com diversos desafios, né? Então, conta um pouquinho o que você, assim, da tua experiência, qual foi, assim, o mais desafiador, o que você teve mais dificuldade em diversos segmentos, você já passou por diversos deles, né? Sim. Hoje está em mas, assim, já tem uma carreira aí bem consolidada. Sim. Então, só para o pessoal entender um pouco aí da sua jornada. Perfeito. Bom, inicialmente eu quis fazer medicina, abandonei e fiz direito. Não me arrependo, já falo. Porque eu não me vi médico, né? Eu acho que médico é um chamado, né? Assim, não é bem uma profissão, eu acho que é algo a mais. Então, quando o médico é uma profissão, isso. são esses médicos que a gente eu vê acredito, por aí. Exatamente, né? Que eu acho verdade. que você tem que ter algo a mais para ser um médico, né? E eu não me vi esse profissional. Então, fiz direito e, assim, logo no início, eu sempre gostei da parte matemática do direito, digamos assim. Tanto que eu fui caminhando pela especialização na área tributária e entrei no meio corporativo, né, na advocacia corporativa. Eu não sou de São Paulo, né, eu sou cearense. Então, assim, esse é o meu 5º estado de morada, né? Já morei em São Luís, morei em Recife, morei em Salvador, morei no Rio, e moro aqui há já 10 anos. Só terra boa. Opa! Só passou por um lugar bom. E comecei na Telemar, né, que depois se transformou, né, na Oi, em 2001. Então, assim, foi uma jornada muito interessante, porque primeiro eu participei de uma pós-privatização, né, de telefonia. Participei da junção das 17 empresas do sistema Telebrás para formar uma só, que foi a Oi depois. Nossa. Então, assim, já foi um desafio muito grande, porque a Oi tinha, na época, 400 mil processos. Ela só perdia para a Caixa Econômica, né? Então, tinha E onde ficavam esses processos? Ficavam todos arquivados em arquivo mesmo? A maior parte eram arquivos, né? Na época não Físico. existiam 2001, não existiam arquivos eletrônicos. Exatamente, veio tudo depois disso. Processo físico, imagina um desafio. Né? Processo físico, não existia processo eletrônico em 2001. E foi feito um grande sistema, assim, da Oi, que era único, assim, foi desenvolvido algo único na época, a partir justamente de análises e estudos do jurídico interno com o TI da Oi e desenvolvedores, né? Então, assim, depois a Oi comprou a Brasil Telecom, veio mais 250 mil processos e atuação nacional. Então, assim, foi muito desafiador para mim, porque, assim, eu me lembro que a gente tinha análises mais ou menos assim, dormia e acordava, tinham 1.000 sentenças no Brasil. Então, assim, você tinha que ter dados o suficiente, lógico que era tudo muito em Excel, não tinha nem BI, né, nessa época, no máximo Excel. Então, assim, era muito... E um Excel bem limitado, né, na época. Exato, com fórmulas, né, assim, então, assim, foi muito desafiador essa época primeiro, né, depois eu fui para Grupo Pão de Açúcar, né, e fiquei lá 3 anos, depois fiquei 3 anos na Via Varejo, também por um projeto do Grupo Pão de Açúcar, que também foi para formação, né, e separação dos jurídicos lá. Então, assim, um desenvolvimento de todo um novo modelo de gestão da Casas Bahia, né, e de Ponto Frio. Então, foi extremamente interessante, assim. E o volume de processo deles é gigantesco até hoje, né? É bem menor que a Oi, né? Ainda não se compara. comparável, mas é um volume significativo, né? De processos, né? E, assim, de situações, né? Porque dentro do varejo não alimentar, e ainda mais a Via Varejo que tem e-commerce,
Você imagina, não tem assim possibilidade, porque pode ser algo que seja da empresa, vendido por ela ou não. Então, assim, você tem demandas que vêm, assim, por exemplo, um pano de prato que foi comprado no interior da Bahia e foi entregue em São Paulo, não tem nada a ver com a empresa, mas foi vendido no site da empresa. Então, você tem que ter preparo para isso também, né? Então, tem uma tecnologia por trás. Gigantesca. Né? Sim, muito, muito significativa. E a parte trabalhista também é muito desafiadora, né? E depois fui para a TOTUS, e também, aí foi para a essência, né, da tecnologia, foi um grandiosíssimo aprendizado, assim, um outro formato de defesa, um outro formato de atuação, muito enriquecedor para mim, e atualmente eu estou na Omega Holding, né, que é uma holding ligada ao Pátria, né, no Banco de Investimentos, e atuando com o Atacarejo, que é uma empresa de varejo cash and carry na Bahia, varejo alimentar. Nossa, que legal, que currículo. Não é? E aí, até aproveitando esse currículo, né, tem muita gente que assiste o nosso podcast, que tá, aquilo que você mencionou no começo, está começando na sua carreira, está querendo realmente alcançar voos como você vem alcançando, né, tem alcançado. Você tem alguma dica para dar para eles? O que eles têm que estudar? O que eles vão enfrentar aí olhando o mercado jurídico, ainda mais esse tempo de mudanças, né, de jurídico com tecnologia? Sim. Bom, o que eu diria, assim, que o básico, né, que se fala sempre é estudo, né? A gente nunca para de estudar. E eu acho que a inquietação, eu acho que é um dos grandes motivadores para mim, né? Assim, e dedicação, assim. Eu acho que muitas das pessoas param no meio do caminho porque é difícil mesmo. Tem muitas renúncias, né? Assim, eu acho que todo mundo fala assim, você está aqui, você está nessa posição, né? Seja ela qual for, para você é a mais importante, né? Que é sempre vai ser, né? Para qualquer um que esteja em qualquer das posições, essa é aquela posição mais importante. Então, acho que tudo deve ser valorizado, mas assim, eu acho que mais do que nunca, você nunca está preparado. Eu me lembro que uma vez eu conversando com um diretor jurídico que eu atuava, né? Na Oi, que foi um grande ensinamento para mim, e eu perguntei para ele assim, nossa, você se sente preparado? Ele falou assim, nunca. Ninguém nunca está preparado para o cargo que está. Então, e você se prepara diariamente. Eu acho que zerar essa cabeça todos os dias e não achar que você sabe tudo, porque você nunca sabe o que vai ter no outro dia, né? Eu já peguei assim casos de suicida dentro da presidência da empresa. Então, assim, como que você lida com isso? Onde tem protocolo para você lidar com esse tipo de coisa? Cadê o manual? Exato. Mentalmente você tem que estar muito preparado. Isso, né? Exato. Já tive casos de advogado ex-adverso que comeu a prova na minha frente, então, assim, a prova é um documento. Eu já passei por isso então, também. Comeu, jogou comeu sal e igual engoliu, desenho. tirou. Eu já passei por um que tirou do processo. Isso, exatamente. Tipo isso, mas só que foi na minha frente. Mas não teve nenhum prejuízo porque eu falei para eles, você comeu a cópia. Então, assim, são coisas que você passa, assim, que você não está preparado, né? Assim, por mais que eu vou fazer uma pós-graduação, eu vou fazer um curso em Harvard, você não está preparado para tudo. Então, acho que você ter esse autoconhecimento é muito importante, né? Saber que tem as renúncias são muito grandes. No meu caso, assim, a minha família está em Fortaleza, né? Então, escolhe assim, uma renúncia, né? Todo mundo acha assim, muito legal, né? Tá em São Paulo, mas ninguém pensa assim, eu já fui para o hospital sozinho várias vezes. Por quê? Porque estou sozinho aqui. Então, assim, são renúncias e escolhas. Cara, nem todo mundo quer ter. E cada estágio da sua vida você tem um tipo de renúncia. E eu acho que, acima de tudo, o que eu aprendi, a única coisa que eu me arrependo de não ter feito antes ou iniciado é terapia. Terapia é algo que eu acho que as pessoas sempre vinculam a terapia às relações, né, digamos, mais pessoais, né, relacionamentos, família, mas a terapia também é para a empresa, também é para o seu ambiente de trabalho. Como você lidar com um diretor, um gerente que tem um perfil diferente do seu, e onde você tem que encontrar a melhor solução para a empresa, não é para você, para a situação, e que você não gere conflito, que você deixe o seu ego de lado, para você realmente enxergar, digamos, como eu conduzo o processo resolutivo dessa situação.
Então, assim, eu acho que terapia é uma das coisas que, principalmente hoje em dia, com esse nível de exposição que a gente tem, é extremamente importante, assim, para você saber o que você quer, né? Porque eu acho que tem muita coisa assim, você tem que fazer um curso tal, você tem que fazer especialização tal, você tem que seguir esse caminho e você tem que finalizar a sua carreira como diretor, né? No nosso caso, diretor jurídico. Nem sempre é assim. E por que tem que ser assim? Você quer realmente isso? Eu acho que você descobre isso, e quando você tem esse autoconhecimento, aí eu acho que você tem sucesso, né? O seu sucesso, não é o sucesso de ninguém. Então, eu acho que isso é muito legal também, e assim, eu sempre falo, faça o que você gosta. Isso para mim é fundamental, assim, tudo que o Adriano falou bate certinho. Mas assim, faça o que você gosta, porque se você fizer o que você não gosta, nada disso vai adiantar. Entende? o foco no propósito, né? É isso, porque estudar vai ser ruim, você ter a resiliência necessária vai ser ruim, às vezes você nem vai conseguir, porque você não está fazendo o que você quer, você não tá fazendo o que você gosta, né? Às vezes até o que você quer, mas não o que você gosta. Então, assim, a gente tem gente que fala, mas fazer o que gosta, isso não existe e tal, mas ajuda muito, muito. Porque o Adriano falou aqui, né? Mas eu fui para o hospital várias vezes sozinho, mas isso não gerou um peso para você? Não. Por quê? Porque eu estava feliz com o que eu estava realizando. Então, é isso, entende? Não com a situação, né? Não com a situação em si de ter ido para o hospital, mas assim, de estar em São Paulo para realizar e estar desempenhando o que você gosta de fazer. Sim. Então, aí não existe um peso no contrário, então, entende? Na situação negativa, vamos chamar assim. Mas se não é, tu já estava de volta no Ceará. Já. Não é? Verdade. O que não estaria errado, porque o Ceará é lindo. Não, nada contra o Ceará, muito pelo contrário. Ceará. Mas pela situação, pela situação em si, profissional e tudo mais, entende? Então, sei lá, eu parto sempre desse princípio. E eu falo para minha filha, inclusive, procure algo que você gosta de fazer. Porque aí não vai ser peso, entende? Você aprende por osmose, né? Você aprende só por tá gostando de fazer, só você gosta do processo. Sim. Acho que é o seu ponto, né? E assim, tu sempre tem dificuldade, né? Não é todo lugar, né? Tudo tem dificuldade, tudo você passa perrengue, tem situações boas, situações ruins, mas assim, na dificuldade, quando você faz o que você gosta, é muito mais fácil, entende? Com certeza. Porque aí você tende a minimizar a dificuldade, entendeu? Você tende não, beleza, tá ruim aqui, mas vamos por esse caminho, nananana. Se eu tô fazendo o que eu não gosto, a primeira dificuldade... Você já pensa em desistir, né? E aí vem um peso em cima, sabe? Então, aí haja terapia, né? Não que a terapia não vai resolver, né? Resolve, mas assim, né? Um período muito maior, vai. Sim. Eu gostei do que você falou também, você nunca vai estar preparado, né? Então, esse é um ponto importante. Fato. Porque imagina o estudante que está ali no seu penúltimo, último ano, tem aquele monte de livro fazendo estágio, querendo ser contratado. Lendo tudo, e daqui a pouco, nossa, agora eu também tenho que estudar sobre inteligência artificial, eu também tenho que estudar sobre dados. Então, realmente, nunca vai estar preparado, né? Você deu o preparo, ele vem ali realmente da execução do dia a dia, né? É um exercício diário, né? Assim, você tem que se propor, se dedicar e se disciplinar aquilo, né? É como aplicando para esporte, né? Treino e tudo. É o treino diário que faz você melhorar a sua performance. É o treino diário, o aprendizado diário que faz você melhorar dentro do seu conhecimento. E não se angustiar, né? Porque, assim, ao final do dia você vai ter aprendido uma parte, esquecido outra, e amanhã é um novo dia. E eu acho que... Com situações totalmente diferentes. Exato. Verdade. Ana, e como é que vocês na Ativa estão vendo toda a questão tanto de inteligência artificial como também a utilização dos dados para a otimização do processo de vocês? Eu sei que vocês têm diversos desafios aí, atende grandes empresas com desafios gigantescos, mas conta um pouquinho de como vocês estão fazendo realmente isso acontecer com mais agilidade utilizando IA. Nossa, para a gente facilita muito, né? Além da Ativa ser uma empresa de tecnologia, né? Tecnologia jurídica com foco financeiro, a gente tem a parceria, né, com a Data Lawyer, e com a parceria com a Data Lawyer a gente tem acesso aos dados, né? E isso facilita muito no processo e na tomada de decisão e na antecipação do recebimento dos valores pelo nosso cliente, né? Para quem não sabe, né? A Ativa faz recuperação de depósitos judiciais em processos arquivados e incinerados. Esse é o carro-chefe da Ativa, apesar de ter outros produtos.
Mas para a execução desse trabalho, a gente usa muita tecnologia e muita inteligência. Eu acho que isso, inteligência artificial, e eu acho que isso é o diferencial da Ativa, de A fato. Ativa já tem mais de 10 anos, né? A Ativa 24. 24 anos. 24. E como foi essa mudança, né? Essa mudança de como é que vocês faziam antes e aí chegou a tecnologia, chegou Big Data, chegou IA. Cara, Quanto que vocês ganharam de eficiência? nossa, muito, muito, muito. A eficiência, assim, é indescritível. O ganho para a Ativa com relação a dados e a tecnologia e tudo mais. Sim. Mas a Ativa sempre foi uma empresa voltada à tecnologia, né? Então, no começo da Ativa, era muito difícil. Tem até uma história, né, que bem no comecinho, há 20 anos, né, quando o próprio Guilherme, que fazia a venda diretamente, né, que o Guilherme foi o sócio fundador da Ativa. Abraço pro Guilherme. Guilherme, tamo aí. Ele chegava nas empresas, e quando eram grandes empresas, era tipo assim, volta quando você crescer. Tipo, porque, primeiro, era uma tese totalmente infundada naquela época. Imagina, 20 anos, depósito, processo arquivado, como assim? Como que eu esqueci? Não tinha controle, não tinha nada. Porque, de fato, era isso, tá? E eu posso falar em experiências até mais recentes, assim, coisa de 15 anos, que a gente não tinha, não qualquer controle, mas assim, não tinha preocupação com relação aos depósitos, entende? O depósito era feito, eu brinco até que muitas vezes era feito pelo próprio escritório, porque a gente nunca tinha tempo para pagar, os prazos são curtos, né? Sim. Então, a gente, não como Ativa, mas a gente dentro de empresa, né, no mundo corporativo, a gente recebe do escritório a publicação, era em papel. Então, vamos lá. Vamos voltar, não tem gente que nunca passou por isso aqui. Respeita a minha história, né? Meu Deus do céu. Entregando aqui, ó. A publicação era no papel e não era correio, mas era um portador, né, eu acho, que entregava o bolo de publicação para o escritório, física. Uhum. E tinha alguém no escritório que lia todas as publicações e direcionava essas publicações. Aí imagina, quanto tempo passava até isso chegar na necessidade da empresa pagar alguma coisa. Aí você consegue pagar internamente? Nossa. Não. Quanto maior a empresa, mais burocrático para ser um pagamento. Aí o que acontecia? Escritório, paga para mim que eu te reembolso. Era assim que funcionava, na grande maioria das vezes. Aí o escritório pagava, e como que eu reembolsava? Na nota do escritório. Então eu nem tinha o registro daquele depósito. Na época, gente, por favor, tô falando de coisa de 15 anos. Não tô falando de... Era tudo mato, né? Era tudo mato, exato. Então, assim, isso causa um descontrole muito grande, porque se você... que na época não tinha essas questões de a gente ter controle de depósito, as coisas eram mais ok, o número de processos também não eram tão altos, eram processos mais... com menores quantidades, né? Uhum. Mas isso acontecia muito. Então, assim, não tinha um registro. Os sistemas eram limitados, mas, assim, não limitados, eram limitados para o que é hoje, mas, assim, eram eficientes para a época, mas eram pouquíssimos. Não existia a quantidade de sistema que tem hoje, sistema que você consegue customizar. Tem sistema hoje, né, que você consegue só baixar aquele caso no sistema quando todos os depósitos já estão ali certinhos. Você já deu baixa em todos os depósitos, entende? Uhum. Isso não acontecia, e não é coisa de 100 anos. É coisa de 15 anos. O engenheiro praticamente perdido, né? Fora do caixa que tá depositado, só Deus sabe onde. É isso. Minha experiência com a Ana foi muito feliz, né? Foi inicialmente na Oi, né? Na Telemar. Então, posso te falar que, assim, tinha um depósito da década de 60. Pensa, era uma empresa do sistema Telebrás. Então, assim, tinham depósitos e que cada depósito tinha, às vezes, 5 números de processo. Porque ele iniciou um número, criou outro. Verdade. Então, você tinha que fazer o rastreio primeiro disso. Hoje é impossível alguém que está falando isso dizer, não, só tem um número único, é uma chave única. Na época não era. Que é o número CNJ. E cada depósito, às vezes, recebia um número que ele chaveava com um processo lá na frente do processo. Então, você tinha que descobrir, fazer essa cadeia de desenvolvimento de informações até chegar onde o depósito estava hoje. O número de ordem? De trás para frente, Lembra exatamente. Do número de ordem? O número de ordem era o número que aquela vara dava para o processo dela. Então, assim, tinha um número... O tribunal, vamos dizer aqui, o Tribunal de Justiça de São Paulo, TJ. Aí tinha um número sequencial dos processos. Ok? Tudo bem. Aí tinha lá os dígitos, porque de fato tinha.
Só que cada vara enumerava o processo. Não era o processo 01 de 24, 02, 24, 30 sua organização, de 24. Para a sua organização interna. Então, tinha guia de depósito que era feito no número do processo, mas tinha guia de depósito que era feito no número de ordem. Só que cada vara tinha o seu número de ordem. Então, assim, na primeira vara tinha o processo 01/2024. Na terceira vara tinha o 01/2024. Então, eram vários números chaves que você tinha que cruzar tudo ali. É surreal. Na caneta, na mão. Era, não é? Era surreal. Nossa, então, entende? Então, assim, aí para esses depósitos mais antigos, de fato, é um ganho, assim, excepcional, né? Sim. E aí, com o avanço da tecnologia, a Ativa tem sistema próprio, né? Foi desenvolvido por nós para dar andamento aos processos. E a gente tem um sistema também que a gente oferta para os clientes para dar o acompanhamento dos depósitos e o acompanhamento do nosso trabalho, que a gente chama Portal Ativa. Ele é muito claro e transparente, entende? Então, assim, além de você ter o resultado, né, o sucesso, que é o depósito creditado na sua conta, você tem um acompanhamento de todos os depósitos, com todas as informações financeiras e processuais e tudo mais. E aí, com a vinda do Data Lawyer para o grupo, né, vamos chamar assim, para a gente foi muito bom, porque aí a gente consegue dar vazão àqueles processos mais antigos, a gente consegue entender as decisões dos juízes de determinados locais, consegue peticionar de forma diferente, consegue entender o prazo que cada comarca leva para desarquivar um processo, se o processo é eletrônico, se o processo é físico. Então, assim, isso foi um ganho assim, muito grande que trouxe para a gente. Nossa, muito grande. E, inclusive, no próprio acompanhamento do processo em si, né? Legal. Foi muito bom. E Só... aí... Acho que ele ia comentar sobre a experiência dele com a Ativa. Eu ia falar sobre isso, porque o Adriano passou com a Ativa em praticamente todas as empresas que ele passou, né? Sim. Ele chegava e a Ativa já estava lá. Ele chegava e a Ativa já estava lá. O único que foi na Oi, né? Que eu fui junto. Sim, né? Assim, foi a primeira experiência. E eu fui bem descrente. Eu fui um desses descrentes aí que a Ana falou. Eu não acreditava mesmo que eles pudessem se organizar a esse nível. E a Oi teve ganhos significativos nessa recuperação, porque, como eu estou falando para você, tinha depósito que ela não conhecia, não sabia que existiam, porque vinha antes mesmo do processo de reorganização da empresa pós 2001. Quer dizer, desculpa, os depósitos eram anteriores, muito anteriores a 2001. Então, você imagina coisa que estava realmente perdida mesmo. E de todo tipo, né? Não só tributário, trabalhista, tinham assim processos até que eram feitos dentro dos bancos como se fosse para preventivos para questionar algo na justiça e que não fosse levado a nada. Então, imagino, contas de telefone foram pagas e elas estavam em depósitos desassociados de processo. Então, como você encontra isso? Então, foi um trabalho muito árduo, assim, de anos mesmo, assim. Depois nós nos encontramos no GPA, né, na Via Varejo, que também já estavam lá. É um trabalho bem personalizado, né, Ana? Sim. E esse trabalho com velocidade, né? de hoje em dia, né, com essa evolução da tecnologia, que assessora a contabilização desses depósitos, isso é muito interessante para o jurídico, porque é como a Ana falou, como nós administramos, né, e gerenciamos os escritórios, normalmente esses valores eles não batem com o valor que está no depósito do seu ativo em relação aos depósitos na empresa, porque eles são corrigidos de formas diferentes. Então, assim, essa tecnologia da Ativa ajuda muito nessa informação que o jurídico tem que prestar à contabilidade e à empresa nesse aspecto, né? Para a valoração, inclusive, do passivo, do que tem de ativo em relação a depósitos. Então, isso é muito importante. Não faz só a parte de recuperação e organização ali de todo o processo. Vocês trazem também os indicadores necessários para que a área jurídica consiga também ali responder perguntas internas, seja do compliance, seja da auditoria, seja da diretoria. Isso é muito legal. Sim, hoje tem uns anos já, né, que no portal Ativa a empresa tem acesso ao volume total de depósitos que a empresa tem junto aos bancos, né? O que é processo em andamento, segregado por área, civil, fiscal e trabalhista, e o que é arquivado e incinerado, que é o foco do nosso trabalho, né, na recuperação. Mas aí, pensando nisso, com relação aos depósitos, à contabilidade e tudo mais, a gente lançou um produto que é conciliação contábil, né? A gente lançou lá atrás e a gente vem fazendo muito a conciliação para os nossos clientes, que aí a gente deixa alinhado jurídico, judiciário, contabilidade e banco.
Então, a gente parte da planilha contábil da companhia, analisa linha a linha a planilha, e aí entrega para a companhia tudo sanitizado e tudo organizado, sabe? E ainda traz para a companhia os depósitos não conhecidos, que a gente chama de não contabilizados. Depósitos não contabilizados. Isso é super importante. E quando o Adriano fala, né, que a gente trouxe para a Oi depósitos desconhecidos, a gente traz até hoje. É muito, né? Às vezes eu recebo um e-mail assim, Ana, mas esse depósito aqui não está no meu sistema. Eu falei, sim, não está, mas é seu. Por quê? Com a evolução do próprio jurídico, a abertura, eu vou chamar de abertura do jurídico. O jurídico era muito fechado, muito retrógrado, e de uns anos para cá o jurídico abriu a cabeça, né? Sim. Vamos chamar assim. Então, com essa evolução do jurídico, dos departamentos jurídicos especificamente, e dos próprios escritórios, estão fazendo um excelente trabalho hoje, os sistemas foram se aperfeiçoando. E aí, antes a gente tinha o quê? 3, 4 sistemas, eu acho, né? E hoje tem quantos? Sei lá, incontáveis. Incontáveis. E eles se aperfeiçoaram muito. Só que o que é que acontece? Muita empresa trocou sistema. E 1, 2, 3 vezes. Quando trocar sistema não é fácil. Eu passei por isso. É difícil pra caramba. Porque você tem que sanitizar os dados. Porque não adianta eu trocar de sistema com os dados tudo, sim, né? Então, você tem que sanitizar os dados e tal. E como que a gente faz isso? A gente deixa para trás os processos que já terminaram. Processo arquivou. Por que eu vou popular um sistema novo com processo arquivado? Sim. Então, isso gera os depósitos desconhecidos. Acaba caindo num legado ali que acaba se tornando um limbo ali que ninguém vai frente, né? Exatamente, troca de escritório, porque aí vem troca de sistema, troca de escritório, aí você não passa para o novo sistema o processo arquivado ou incinerado, o escritório não mais te representa e você não vai passar carteira de arquivado e incinerado para o escritório novo. Sim. Entende? E aí termina que esses depósitos vão ficando para trás. E deve ser depósitos gigantescos, né? No montante. Sim, sim. Assim, no grosso não, né? Porque depósitos muito relevantes é difícil de ser esquecido. Uhum. Um ou outro acontece. Mas, assim, o grosso são depósitos de menor valor mesmo, porque depósito alto fica todo mundo de olho, a contabilidade, o próprio jurídico, o escritório, fica todo mundo de olho. Financeiro, né? Preciso voltar, preciso de volta. Todo mundo, tem exato. Um top 10, assim, que você é acompanhado que você falou, mensalmente. Isso aqui, ó, dia sim, dia não, eu tô de olho nele. Mas, assim, o volume hoje ainda é muito alto. Ainda é muito alto. Porque o Brasil cara, assim, o Adriano falou, né, que a Oi tinha 20 mil entradas por dia, foi a Oi? Por mês, né? Por mês, desculpa. 20 mil entradas por mês. 20 mil processos entravam e 20 mil processos encerravam por mês, em média, no início do ano 2000, né? Assim. Então, hoje tem empresa que tem esse volume. Entende? Tem empresa que tem, sei lá, 100 e poucos mil processos, cara. Quando a gente vai para banco, varejo, telefonia, sabe? Concessionária. Com certeza. Sabe? Então, assim, como se controla isso? Por melhor departamento jurídico que você tenha, por melhores escritórios que você tenha, alguma coisa passa. Uhum. Aí eu até brinco, né? Deixa ativa como backlog. O que é excelente, né? Sim. Você tem um olhar ali, um olhar personalizado. Eu já migrei sistema e utilizei as informações da ativa como referência desse legado. Porque justamente porque a gente já estava trabalhando na companhia. Quando você desliga o sistema anterior, você perde essa referência. Muitas vezes você rescindiu um contrato, você migrou um outro sistema, ninguém vai deixar aquilo em aberto, né? Lógico, deixa às vezes uma base estanque para você consultar. Mas muitas vezes você precisa de informações para fechar uma contabilidade, encerrar o ano, tem informação para auditoria externa. Então, muitas vezes a referência da ativa para um jurídico é muito importante, principalmente para esse passado, né? Esse legado, quando você troca sistemas, né? Sim, por isso que é importante ter essa base de dados sempre atualizada também, né? Sim. Dados, né? Dados é o novo... vou usar esse jargão, mas já é antigo, né? Dados é o novo petróleo, né? Eu gosto de falar para meus clientes que o dado tá para Data Lawyer, como o petróleo tá para Petrobras, por exemplo. É um insumo para a gente produzir diversos outros derivados aí. Sim. O Adriano, e agora você está na frente da diretoria jurídica e compliance, né? E como que você tem visto assim, o uso de inteligência artificial na área de compliance, especificamente, né? Na área de diretoria jurídica, contencioso, consultivo, a gente já falou um pouco aqui, mas na questão de compliance, na questão de algumas denúncias, como que você tem visto? Você acha que é
É produtivo, não é produtivo? Como que você tem encarado aí? Perfeito. Eu acho que é extremamente, digamos assim, inovador, mas muito incipiente. Eu acho que está num passo anterior à análise, digamos, de contratos, né, como a gente já deu aqui alguns exemplos, mas já havia algumas ferramentas e soluções interessantes quando você tem um volume, entre aspas, né, de massa dentro de uma empresa de denúncias. Então, você consegue rapidamente analisar, por exemplo, se um documento ele realmente foi assinado por aquela pessoa ou não, de forma mais célere, você conclui aquela análise de forma mais célere e mais assertiva, até porque às vezes você, para fazer uma análise é, é, de veracidade de uma assinatura, às vezes você demoraria um mês, né, contratar Quando uma não, o consultoria, perito e tudo isso, mais. contratar um perito e tal, e atrasa aquele processo digamos, de finalização daquele evento. Então, isso é ruim para a empresa, é ruim para o empregado, ruim para a companhia como um todo. Então, acho que tem ferramentas que aceleram muito isso. Eu acho que inteiramente interessante, como também já vi ferramentas, não aqui no Brasil, mas, digamos assim, acho que, não sei, versões beta, né, hoje já finalizadas, mas que analisam toda a condução da entrevista que foi feita com aquele colaborador para saber existe veracidade, existe falha de quase como se fosse na condução, ou então se existe traços de mentira naquele relato, naquele registro. Então, assim, algo que é muito interessante para hoje em dia. Acho que algumas ferramentas são muito ainda iniciais, mas algumas são muito interessantes, porque elas gravam o vídeo e o áudio, e elas leem tanto a sua linguagem corporal, expressão, quanto a sua voz, entonação, e aí tem toda uma matemática, digamos assim. A velha máquina da mentira. Isso, exatamente. E que facilita para quando você está em processos, né, com um volume maior, né, já que você talvez artesanalmente você não tem condições de fazer um a um, isso facilita muito e também padroniza, né? Eu já vi empresas utilizando isso a nível global, porque padroniza um mesmo formato de análise em qualquer das suas unidades nos países onde atua. E aí tira a subjetividade, né, da análise, isso é importante. Claro, aquilo é produzido, um material, e é direcionado a um analista, né, assim, seja um profissional técnico, não é simplesmente assim, isso aqui, julga e tchau, né, está aqui digamos assim, o que vai ser feito do colaborador. Não, é produzido um relatório prévio, e isso é muito interessante hoje em dia, né, e muito mais assertivo, às vezes, em alguns aspectos, por conta da padronização. Muito legal. Hugo, pegando o gancho do que o Adriano falou, eu sei que na Data Lawyer vocês têm uma IA, né, por similaridade, que vocês fizeram alguns projetos para algumas companhias, né, e conseguiram bons resultados para as companhias, claro. Exatamente. Você consegue explicar um pouco? Claro. Nós temos alguns modelos de similaridade. O que a gente faz? A gente faz tanto a parte de similaridade de imagem, quanto também ali de informações que estão dentro de documentos. E hoje a gente já tem uma solução, o Gameplay, onde o advogado ele pode subir, a empresa, né, o departamento jurídico, ela pode subir uma petição inicial, por exemplo, e aí a gente vai trazer todas as petições ali e qual é a taxa de similaridade daquela petição. Então, é um indicativo de advocacia predatória. Então, a gente hoje já consegue basear a nossa similaridade. Hoje a gente utiliza esse algoritmo não só para a identificação desses processos, né, mas também para construir outras análises ali, uma análise de risco processual, como eu mencionei ali no começo. A gente utiliza a similaridade para entender também o valor que aquele processo pode custar baseado nos processos similares, e a gente consegue definir dentro de uma comarca, dentro ali de um magistrado, referente ao advogado. Então são filtros totalmente ligados ali, que a gente consegue ali criar essas similaridades no processo e trazer cada vez mais informações. É super inovador, né? Quando a gente fala assim com anos de carreira jurídica, a gente olha para trás assim e fala, nossa, se eu tivesse isso há 10 anos, há 15 anos, não é? Análise de imagem, né? Ver, de repente, o advogado que está entrando com um processo, um exemplo, contra a companhia aérea usando o mesmo bilhete. Ali ele está usando aquele mesmo bilhete em diversos outros processos, né? Então, hoje a gente já consegue identificar. Os robôs, né, que captam
informações de localização geodésica on-time, ou seja, ele, no caso que você está citando, né, uma companhia aérea, ele atrasou. Como? Se ele não estava lá. Está aqui a foto que ele publicou no dia tal, na rede tal. Sim. Então, assim, você consegue também isso muito rapidamente obter de informações e principalmente se você pensa num processo em juizados especiais cíveis, que você tem um prazo muito curto, isso aí é muito, muito importante, né? Assim, hoje a gente consegue entregar essas análises, tanto de imagem, fazer análise na rede social, cruzar com o link, né? Com os horários, a gente consegue fazer isso de maneira muito rápida hoje através das nossas inteligências. A gente vai municiando aí os nossos clientes aí para que eles consigam se proteger, né? Porque a gente sabe que eles precisam se proteger, porque muitas vezes tem alguns advogados que acabam utilizando ali a advocacia predatória, e a gente sabe que não é saudável ali, tanto para a empresa como para ninguém, né? O Adriano, e a gente falou aqui, né, sobre a gestão jurídica, sobre compliance, e aí me veio aqui na cabeça. E as auditorias? Muitas áreas da empresa, né, o jurídico, a diretoria jurídica fica responsável também, né, por atender às auditorias ou até para ter uma área de auditoria dentro da diretoria jurídica, atender a auditoria externa, né? O que você usa tecnologia para fazer esse acompanhamento, para fazer essas respostas? Ou o que você entende? A tecnologia, ela te favorece ou não favorece para essa área específica de auditoria, que é uma área tão sensível para todo mundo, né? Sim. Quando fala auditoria, todo mundo já começa a tremer. Verdade. Que não é bem assim, aí você pode até explicar, né? Fazer a diferenciação entre auditoria externa e auditoria interna, a inovação, né, da auditoria. Então, explica um pouco para a gente como funciona. Perfeito. Eu não sou responsável direto, né, pela área, a área é independente, né, dentro da companhia, mas assim, eu oferto suporte até por ser jurídico, né, e também cuidar da área de compliance da empresa. Então, assim, ao contrário do que você falou, né, eu não vejo a auditoria interna como algo ruim, pelo contrário, eu acho que é uma área extremamente necessária hoje em dia, porque ela aponta as oportunidades de melhoria nos processos internos e externos, né, dependendo da empresa, que justamente precisam ser revistos, né, ou equalizados para que algo não aconteça de errado, né, ou uma má decisão aconteça. Então, assim, hoje em dia eu vejo que muitas empresas, principalmente quando você vê numa empresa como a nossa, né, que eu também estou responsável, na área de compras, são milhões de pedidos ao ano, né? Então, como você faz para analisar se aquela compra, se aquele pedido foi aderente ou não foi aderente à decisão que foi tomada estrategicamente para a empresa? Então, as ferramentas hoje disponíveis, elas conseguem rapidamente fazer essa análise documental e digamos assim, fática e em relação à prática que foi adotada, se está aderente ao contrato que foi firmado com a empresa e o fornecedor. Então, assim, e se aquilo está em desconformidade, rapidamente você consegue, com essas ferramentas hoje em dia, saber e a empresa consegue corrigir, para não perder um valor, perder um desconto ou obter um desconto que não foi dado. Então, que dentro de processos de negociação, quando você vê em grandes empresas, você não consegue fazer isso rapidamente com um elemento humano. Você, às vezes, lógico, você consegue o êxito, mas às vezes você demora para obter a informação que é importante para a empresa. O processo. Né? Então, acho que as auditorias internas estão evoluindo muito nesse aspecto, nessa parte evolutiva, e o que é extremamente interessante, porque quando produz o relatório para o auditor interno, fica muito mais assertivo e fica muito mais objetivo, até para que ele apresente o relatório para os comitês internos de auditoria, para os conselhos de administração, aquilo que realmente a empresa precisa objetivamente e rapidamente resolver para não continuar com um processo falho ou impreciso em relação a algum aspecto. Ou até melhorar, né? Isso. Gerar uma melhoria no processo, tá? Isso. Alguma contratação de produto ou de serviço, alguma Isso. coisa. De pessoas também. De pessoas. Otimização, realmente, né? Otimização ali para... Eu tenho visto bastante evolução, de fato, nos processos, né? Como a gente passa sempre por compras, né, nas grandes empresas, assim, a evolução é gigantesca de 5 anos para cá. Estou falando de 5 anos, não estou falando de mais do que isso. Sim. Mas de 5 anos para cá a evolução é enorme na área, com sistemas, com projetos, com
com as pessoas mais capacitadas, né? É muito interessante de ver a evolução Se da tornou área. menos burocrático, né? Eu também lido com áreas de compras. Sim, muito mais celery, Sim. muito mais celery quando envolve sistema, envolve bem mais celery do que quando envolve só pessoas, de fato. Isso é um fato comprovado por mim, pelo menos. Comprovado por mim, é verdade. Bem Traz interessante. muita mais velocidade. Eu fico feliz aí quando eu encontro uma área de compras que tá adequada aí, tanto... Os próprios sistemas, né, de medição, inclusive, porque não é só a aquisição, né, do produto ou do serviço, tem a medição, o pagamento, então, assim, começa... A avaliação de qualidade, né, se é uma prestação de serviço, Exato. foi adequado ou não foi adequado, se é feito por etapas, essa etapa foi cumprida e foi entregue, por isso libera para o pagamento ou não libera? Exato. Então, assim, quando você começa no sistema, né, hoje tem vários, né, milhares, mas quando você começa, essa continuidade é muito mais tranquila, né? Sim. Vamos dizer assim. É bem mais eficiente, né? Pessoal, a conversa está muito boa, mas infelizmente a gente vai ter que encerrar. Passou muito rápido esse tempo com vocês. Aprendi demais, como sempre. Vou levar a dica que você deu ali, ser um eterno aprendiz. Então, eu aprendi aqui. Ana, mais uma vez, obrigado. Se quiser deixar sua mensagem para o pessoal, acompanhar ativa nas redes sociais, LinkedIn, YouTube... Entre em contato com a Ana, deixa aí seus contatos, Ana. Pessoal, muito legal gravar aqui com o Hugo, com o Adriano. Bom, eu estou sempre à disposição de vocês, Ana Tejeda, estou no LinkedIn, me procurem, muita gente tem meu acesso, né, que nos vê, e é isso. Obrigada por mais uma vez estarem conosco. Adriano, obrigado também pela sua presença. Vou pedir para você deixar os seus contatos, suas redes sociais também, se você tiver LinkedIn, se você quiser compartilhar alguma outra, fica à vontade também. Perfeito. Ana, obrigado, e obrigado, Hugo. Gostei muito de ter vindo, né? Espero ter contribuído, né? E ter, assim, contribuído com algum conhecimento, né? Para todo mundo aí. Foi um prazer. Bom, estou no LinkedIn, né? Meu nome é completo, né? Adriano Pablo Peixoto. E foi um prazer estar com vocês e estar com vocês também. Agregou demais, Adriano. Acredito que o público também deve ter gostado muito. E pessoal, fiquem conosco. Logo mais a gente vai lançar outros capítulos também no nosso Legal Tech Chat. Sigam a Datalore ativa nas redes sociais, Instagram, YouTube, LinkedIn. A gente sempre está postando novidades lá. Para você também que está buscando aí novas oportunidades dentro da área de tecnologia, vem conhecer um pouquinho da Data, vem conhecer um pouquinho da Ativa, a gente está crescendo demais. E aí agradeço vocês e até a próxima. Para quem quiser saber os meus contatos, Hugo Azevedo, eu estou lá no LinkedIn. Abraço, pessoal.